Bom dia, bom dia. Eu sou Andréa Amaral, coach analista de perfil comportamental e venho trazer a reflexão do dia para você. Hoje eu venho te perguntar se você tem medo. Olha, gente, medo faz parte das emoções básicas do ser humano. Todo mundo tem algum tipo de medo. E tem alguns medos que as pessoas falam sem problema nenhum. Aí eu tenho medo de barata, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de tal doença, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. São os medos comuns e que muitas pessoas extravasam de forma muito tranquila. E existem medos que ficam ocultos e as pessoas não falam. Por quê? Porque a tendência nossa é ofuscar esse medo, negar o medo e fazer de conta que ele não existe. Mas isso é muito pior. O medo, gente, como uma das emoções básicas, ele tem uma ação protetora. Então, o que acontece quando a gente tem medo? Nosso organismo prepara para correr, né, para fugir ou para lutar. Então, quem tem medo de uma barata? Ele vai, às vezes, a pessoa vai lutar, vai pegar uma vassoura, vai pegar alguma coisa para matar, e outros, dependendo do medo, elas vão fugir. Se você está na rua e vem um carro em alta velocidade para cima de você, você vai correr, não é? Você vai fugir. Em algumas situações você vai lutar. De repente, chega uma pessoa para te atacar, algumas pessoas vão atacar aquela pessoa também, né? Então, isso aí é inerente, faz parte de um sistema de defesa. O medo faz parte. E o que acontece quando a gente está com medo? Existe a descarga de adrenalina, então, às vezes o coração pulsa muito rápido, a gente soa, dá um frio no estômago, a perna bambeia, às vezes fica até pálido, né? Então, são as reações provocadas pelo medo. E existem medos de diferentes intensidades. O medo também, ele nos motiva para a ação. Então, se você tem medo, vai fazer uma prova e tem medo de não passar, uma criança que tem medo de não passar de ano, ele vai estudar para aquela prova. Se você tem um relacionamento e a pessoa está reclamando, pedindo para você tomar tal atitude, você às vezes vai tomar tal atitude com medo de perder aquela pessoa. Então, se você tem um trabalho e precisa de entregar ele no tal prazo, senão você vai perder algum ponto, algum crédito, você vai fazer, às vezes, incentivado pelo medo. Portanto, gente, o medo tem essa função protetora, né, de fazer com que a gente fuja do perigo, com que a gente não se arrisque, com que a gente não entende. Por exemplo, eu não vou subir numa moto porque eu não sei dirigir moto, então o medo me faz não fazer essa loucura, né? E como tem essa função também de nos motivar para a ação. Beleza, André, você já explicou tudo. E daí? E daí que existem vários tipos de medos de diferença em intensidade. Tem medo, gente, que causam muita dor, causam sofrimento, paralisam as pessoas, não deixam com que elas sigam em frente, porque elas têm medo e às vezes coisas que são pequenas para outras pessoas, mas para elas são grandes. E como é que isso vai ser determinado? Vai depender da história da pessoa, o que ela viveu, às vezes ela sofreu algum trauma, né? O que ela ouviu, que crença que ela tem na mente dela, o que ela aprendeu com os pais, o que ela viu, ouviu e sentiu a vida inteira, que vai determinar os medos que ela tem. E aí, André, você falou, e agora? Na verdade, gente, o que a gente precisa de fazer com medo? Aceitar o medo, acolher o medo e não julgar. Principalmente aqueles medos que nos paralisam. Alguns medos a gente pode realmente decidir enfrentar. E como que eu faço para enfrentar isso? Eu analiso aquele medo. Então, eu tô com medo de fazer tal coisa. Será que esse medo tem realmente sentido? Hoje eu vou fazer um curso. Eu vou ministrar um curso e tô com medo. Por que você tá com esse medo? Você tá preparada? Você estudou? Você já tem costume de fazer? Você tá com medo de quê? O que você pode fazer de errado? O que as pessoas vão pensar? Qual a consequência real disso para a vida da gente? Então, isso é necessário analisar, porque às vezes a gente tem um medo que, se der tudo errado ali, a consequência vai ser mínima. E esse medo nos paralisa. Uma pessoa, vamos pegar uma criança, por exemplo, que tem medo de apresentar um trabalho na escola,
né? Tem medo de ir lá e apresentar para os coleguinhas. Por que que tá com medo? Ele tá com medo que as crianças, que ele fale alguma coisa errado, que ele paralise ali na hora e as crianças vão rir dele e ele vai se sentir menor, vai se sentir diminuído. Isso aí vai afetar quanto a vida dele. Então é importante a gente analisar sempre os motivos de medo e não nos julgar por ter medo, porque o medo faz parte da vida de todo mundo, gente. Aquela pessoa, às vezes, autoconfiante, dona de si, né, que vai lá, faz e acontece, ela também tem medo, ela só não demonstra. Eu até falei isso na live que eu fiz sobre os dominantes, do perfil dominante, quem puder vai lá e assista, que todo mundo tem medo. Só que às vezes a pessoa não demonstra para o outro. Mas quando a gente vê essas pessoas cheias de si, elas também têm os medos dela. E a gente precisa de olhar para esses medos, acolher esses medos e não ficar nos julgando. Vamos fazer um parágrafo aqui. Vamos imaginar um parêntese e fazer uma metáfora aqui. Vamos pensar que tem uma criança com medo. Você encontra com uma criança na rua morrendo de medo. Ela perdeu da mãe, do pai e tá chorando com medo. O que você faz com essa criança? Você vai de repente acolher, abraçar, falar assim, olha, vem cá, não tem medo, eu vou te ajudar, né? Vou fazer algo por você, nós vamos encontrar seu pai, sua mãe. Você vai querer abraçar e apertar aquela menina ali para ela sufocar não, para ela perder aquele medo, para aquele medo parar de dominar. E será que a gente faz isso com a gente? Quando a gente tá com medo? A gente se acolhe, a gente não nos julga, a gente sim entende esse medo, a gente faz o máximo por nós. O que é muito comum é simplesmente a gente querer negar. Então não negue os seus medos. Tente entender a raiz do medo, a causa, analise a consequência daquilo ali, aceita, acolha e se precisar você procura ajuda. Né? Tem pessoas que têm fobias muito grandes, tem pessoas que têm medo de sair na rua, tem pessoas que têm medo de relacionar com qualquer pessoa, tem vários tipos de medo. Mas se tem um medo que te incomoda muito, que te paralisa, que não deixa você atingir seu objetivo, procure ajuda. Né? Se você não consegue superar esse medo e ele te bloqueia, procure. Na verdade, eu gosto de falar, né? E vivo assim também. Você tá com medo, faz com medo mesmo. Mas tem coisas que realmente não dá, que a pessoa não consegue fazer. Então, por isso que eu falo, é necessária essa análise e ir lá enfrentar. Porque se não der certo, se der tudo errado, às vezes a consequência vai ser pequena. Mas enfrentar os medos nos faz, às vezes, deixar de senti-los. Quando você vê que não tinha sentido você ter medo daquilo, você fala, eu vou ali, vou enfrentar. Então, gente, acolha, aceite, não julgue, entenda seu medo e, quando for possível, enfrente. Se ele estiver te prejudicando, te paralisando e você der conta de enfrentar, enfrente. Se não, procure ajuda. Só não deixe que esse medo impeça de você ter a vida boa que merece, ter a abundância do universo que merece, que te impeça de conquistar todas as coisas que você merece, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. Um grande abraço, uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Se vocês gostaram, compartilhem.